Boa tarde a todos. Vejo alguns rostos familiares aqui. A minha amiga Ana Lobato, lá de Belém, nosso amigo Sérgio, Maurício da Sebrae, entre outros aí. Muito obrigado aí por estar nos prestigiando por mais esse evento, né? Só para a gente recapitular um pouquinho, quando surgiu a pandemia, a gente, no primeiro momento, se assustou, né? E nós, como entidade, eu acho que fomos bastante felizes em primeiro momento, a gente começar a realizar essas lives e a gente veio falando, né, em primeiro momento sobre as situações, discorremos sobre as medidas provisórias, aí as ações governamentais que foram tomadas, né? A gente trouxe advogado, pessoal de conhecimento dentro dessa área para nos traduzir na nossa linguagem, né? Posteriormente, nós trouxemos aí consultores dentro da área financeira, porque primeiro momento necessitava, né, daquele momento de realmente fazer o ajuste financeiro dentro da empresa, nós temos empresas, né? Em um momento posterior, nós fomos buscar essas linhas de crédito. Aí eu não sei quantos de vocês aqui conseguiram, por exemplo, a captação de recursos aí de capital de giro do Pronamp, né? Que nós fizemos a abordagem. Posteriormente, nós começamos agora dentro de uma linguagem assim, nós estamos trazendo consultor e pessoas para que nos oriente agora para essa retomada das atividades. Na realidade, a gente não parou, né? Mas assim, houve em algumas reduções, em outras empresas até houve um aumento de trabalho, mas para essa abertura que está tendo agora, então a gente está trazendo aí pessoas para justamente discorrer, né? E hoje a gente está trazendo a Silvia Cris Tavares aí, ela é psicopedagoga, tem expertise na área de contratação e nós julgamos importante trazer uma pessoa nesse momento, porque hoje a gente sabe que a maior parte das empresas são familiares, mas de uma certa forma o nosso cliente, né, hoje ele está mais ressabiado pós-pandemia aí, e quem está lá fazendo frente ao nosso cliente, né, muitas vezes são os nossos funcionários, nossos colaboradores que estão indo à frente. E aí, então, a Silvia acho que pode falar um pouco melhor aí sobre um processo de contratação, de uma análise comportamental, né, para que realmente ajude as nossas empresas, a empresas dos nossos segmentos. Passo inicialmente a palavra ao França, né, e posteriormente aí a Silvia. Obrigado. Como a gente tem visto nos últimos tempos, nós continuamos não muito diferente do que aconteceu há 3, 4 meses atrás. Ainda estamos vendo os nossos políticos, as pessoas que estão legislando ou comandando o nosso trabalho, a nossa vida, ainda não tem certezas. Mas algo eu tenho muita certeza, é da importância do seu funcionário, do seu profissional, das pessoas que estão atuando na sua empresa para te representar junto aos clientes. Eu acredito, mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, numa Expo Prague, eu falei, cuidem dos seus funcionários, porque eles são os seus representantes. Você não consegue viver sem eles precisam de você, mas você também precisa dele. Cuide dos seus funcionários. E agora, mais do que nunca, nós precisamos ter os nossos funcionários equilibrados. Nós precisamos ter os nossos funcionários preparados, porque estamos vivendo um ambiente muito difícil, porque as pessoas estão isoladas, estão presas e estão estressadas dentro do seu lar. Não sabem se o que vai acontecer hoje ou o que vai acontecer amanhã. E as pessoas que vocês estão contratando, ou as pessoas que estão trabalhando com vocês, precisam estar
emocionalmente equilibradas para que elas possam representar de forma adequada um trabalho tão essencial como o nosso, que é o controle de vetores e pragas. Por isso, a presença da Silvia aqui é de vital importância para que nós tenhamos, sim, a possibilidade de aprender e absorver informações que podem melhorar o ambiente e o comportamento dos nossos funcionários dentro das nossas empresas e fora, junto aos nossos clientes, junto às nossas indústrias e etc. Silvia, seja bem-vinda, com você. Espera aí só um pouquinho, multi. Seu áudio está fechado, Silvia. Agradecer novamente, Carlos, França, e principalmente pela oportunidade e da gente falar um pouquinho sobre o comportamento humano, né? E eu vou começar falando de uma palavra aí que o França falou, que nós estamos num momento difícil. Queria conceituar um pouquinho. O que é difícil? Vamos falar do que é fácil. Fácil eu faço todo dia, eu fiz várias vezes, então é fácil. Pode ser que para você não seja, mas para mim é fácil. Eu fiz várias vezes e difícil, porque eu não fiz ainda. Então, eu vou fazer uma vez, vai ser difícil. Eu vou fazer 2, ainda é difícil. 3, 4, 5, 6 vezes. Não é difícil mais, ficou fácil. Já fiz 5 vezes isso, ficou fácil. Então, difícil, o difícil ficou fácil. Impossível. O que é impossível? Impossível ninguém fez ainda, mas se eu fiz isso, ficou fácil. Silvia, vou te pedir. Oi. Silvia, vou te interromper um segundinho, desculpa. Pessoal, eu vou pedir para a gente manter aí as câmeras fechadas. A conexão deu uma oscilada, então tá um pouco ruim de ouvir aí a Silvia. Então, para que a gente consiga aí seguir sem maiores problemas, vou pedir para que fechem as câmeras, então. Aí a gente fica só com a câmera da Silvia, tá bom? Pode seguir, Silvia. Obrigado. Desculpa. Ok. Pronto? Ok? Estão me ouvindo? Ok, pode ir. Ok. Então, eu disse que o que existe, o que é fácil, que eu fiz várias vezes. Difícil, a partir da 5ª vez que eu fiz mais ou menos, já se tornou fácil. E o impossível, que eu não fiz ainda, mas se eu fizer é difícil, mas se eu fizer 5 vezes, também se tornou fácil. Logo, o que eu tenho? Eu não tenho difícil exatamente. O nosso momento, ele está muito difícil, porque é a primeira vez para todo mundo. Quem passou por uma pandemia? Não dá nem para levantar a mão, não tem, né? Ninguém passou por uma pandemia antes. Mas o momento está difícil, mas nós estamos nos adaptando, nos ajustando a ele. O que está mais complicado para nós é a questão do relacionamento. Porque o relacionamento, nós estamos acostumados a ter pessoas do nosso lado e que falam com a gente, que conversam com a gente, que discordam, mas que é um crescimento isso. E nesse momento, nós não temos exatamente esse relacionamento pessoal. Nós tivemos que nos adaptar nesse formato agora online, né? Então, com tudo isso, nós estamos nos organizando. Então, difícil não é. Nós estamos só nos organizando e vamos aprender, estamos aprendendo queria muito. que você ouvisse isso aqui, mas não dá. Oi, só um momento, teve problema? Não, pode seguir. Bem? Pode seguir, tá. E aí eu vou apresentar um trabalho. Qual é o nosso trabalho pessoal aí? Vocês falaram, quem entrega realmente esse trabalho lá na ponta, né? O operacional das empresas, quem entrega, um vende, o outro coordena, né? Supervisiona, coordena, de que forma que deve ser executado esse trabalho, e quem entrega, quem está na ponta, que realmente entrega esse trabalho, que é o operacional, e é a nossa preocupação, inclusive, né, de todos voltando, quem está em casa e quem não está em casa, quem está realmente lá na ponta entregando para o cliente. Quem é? Primeiro, como está esse cliente que ficou dentro de casa? Estressado?
ou tá de boa, né? Eu acredito que não, acho que eles estão realmente, todo mundo muito apreensivo com tudo isso, e aí vai realmente o operacional lá entregar esses serviços, como ele é recebido, de que forma? Ele também tem um emocional também abalado por conta de tudo que está passando, que mesmo que ele esteja trabalhando, mas quantos em casa não estão trabalhando? Então, tudo isso, eu preciso trabalhar com quem? Com esse operacional. E quem é este operacional? Quem você contratou? Como que é que você contratou ele? De que forma? Eu preciso saber se realmente ele está disposto a trabalhar, principalmente, uma palavra-chave hoje, empatia. Me colocar no lugar dele, que ele está entregando o meu produto, de que forma que ele está entregando o meu produto, quem está recebendo ele, porque esse cliente, ele vai falar com esse operacional de que forma e de que forma que vai ser essa abordagem, esse contato dos dois. Então, tudo isso eu preciso, lá do início, eu preciso saber realmente preparar quem eu estou contratando. Então, a importância do recrutamento, a importância de você realmente ter um perfil adequado, preparado para entregar o produto da forma que você vendeu. O que você vendeu e de que forma ele realmente vai ser entregue. Né? Entregue aí o cliente, lógico, ele quer também discutir, ele quer falar se realmente é aquilo que ele estava esperando e se o seu colaborador, a sua ponta lá, né, o tentáculo que está entregando lá na mão, se ele está preparado para tudo isso. Então, a gente vai analisando o perfil desse candidato desde a postura, do começo ali, da comunicação. Não é só currículo, porque às vezes esse que vai entregar, esse colaborador lá no final, ele nem tem um currículo tão recheado, né? Ele não tem um currículo tão preparado assim, mas eu preciso bem desse currículo muitas vezes. Eu preciso que ele realmente esteja preparado para lidar com a entrega, não só com o técnico, só com o fazer, mas com a entrega. Então, de que forma que realmente eu vou entregar, eu vou entregar isso? E aí todo o recrutamento ele vai buscar tudo isso, porque na hora de uma necessidade, esse profissional que vai entregar lá, que vai, às vezes nem é assim o perfil dele, ele não faria aquilo, mas na necessidade ele abraça. E aí, passado, ele abraça, mas ele tem um currículo com outras formações. Nem queria, na verdade, trabalhar com o público, nem nada, mas de repente ele está precisando, ele faz isso. E aí, quando ele está mais confortável, sei lá, 30 dias, 60 dias depois, ele está mais confortável, começa a aparecer outras ofertas. E é onde ele vai te deixar na mão. Né? Porque ele realmente não era. Ele pegou aquele serviço porque era necessário naquele momento. Então, eu preciso realmente que esse profissional ele tenha o perfil e que ele saiba exatamente o que ele está fazendo para você não trocar lá na frente e para ele também não te deixar na mão, porque também ele não queria te deixar na mão. Então, o ideal é que tenha realmente um recrutamento seletivo e com todos os perfis, com todo o perfil traçado e realmente alcançado para eu colocar ele na rua, para ele entregar realmente esse trabalho de acordo. Quer perguntar? Silvia, um dos grandes problemas que nós deparamos, né, eu não sei a outros setores, mas no nosso segmento, um bom profissional, seja na área comercial, que a gente tem uma dificuldade tremenda de conseguir, mas, assim, falando um pouco mais na área operacional, o nosso problema é que um bom profissional, ele demora tempo, demora aí de 4 a 6 meses para realmente ele estar apto a exercer as atividades, né, operacionais. E o que ocorre muitas vezes é que ao longo desse processo você contrata e ao longo desse treinamento, o que acontece? Você percebe que esse profissional que você contratou não tem esse perfil, né? E aí você gastou tempo no processo de seleção, no treinamento, e aí vai se retomar tudo novamente, né? Então, é uma dificuldade, eu não sei, o seu França também tem essa mesma dificuldade na empresa, mas eu, pelo menos, eu tenho isso e eu acredito que seja
é recorrente isso nas outras empresas também. Então, traçar esse perfil inicial é importantíssimo, porque é aquilo que eu comentei. Às vezes ele pega o trabalho por ter necessidade naquele momento, né? Principalmente agora, pós-pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Então, perderam o emprego, enfim, estão precisando, né? E aí, se eu pegar, eu admitir ele, sem traçar o perfil realmente, sem entender o que ele está trazendo, porque ele também traz suas emoções, ele traz suas expectativas também, assim como todos nós traçamos as expectativas, o que é que ele quer realmente. Então, que é o nosso papel, né? Verificar não somente nas palavras, mas nas entrelinhas. Nós analisamos a postura, a comunicação, a habilidade, sim, o comprometimento, até com exercícios, com dinâmicas, mas nós traçamos esse perfil para que realmente não seja uma frustração de nenhum lado. Porque no seu lado que você acreditou nele e aí você investiu, né? E também dele de achar que a empresa de operacional ele vai ocupar um outro cargo dentro de uma empresa familiar, por exemplo, né? Ele tem que ter muito claro qual é a expectativa dele em cima da empresa. Eu preciso disso, porque não adianta você, como você falou, investir muito nesse funcionário, investir que seja, né? A contratação já é um investimento e 90 dias depois você não tem mais esse funcionário. Então, realmente a importância de um gasto um pouco a mais, mas de um profissional que esteja habilitado para traçar esse perfil de acordo, para casar com esse perfil. Não adianta ser somente aquele funcionário, ele está disposto, ele é comprometido naquele momento? Ou ele é comprometido em qual o tempo? Qual a perspectiva? Quais as emoções que ele está trazendo para esse cargo? E, principalmente, com as emoções que ele vem, ele entrega seu trabalho. Ele entrega o que você vendeu e muito bem, como você vendeu, e aí, como que ele está entregando? Porque ele é a ponta final. Ele que entrega lá para o seu cliente. Então, quem é ele? Então, é necessário mesmo traçar o perfil e fazer realmente um recrutamento mais minucioso para não ter esse gasto desnecessário lá na frente. Então, é um gasto que você tem lá na frente, muito maior do que um profissional que possa, né, que é o nosso caso, né, esse profissional, nós fazemos esse trabalho de análise de comportamento, somos nós que fazemos, enquanto psicólogos, enquanto psicopedagogos, e tudo isso para trazer realmente, eu também entrego, para eu entregar, falar, olha, esse aqui eu estou indicando, não é somente, eu estou mandando um currículo para você avaliar, não, quem está avaliando sou eu. Eu faço essa avaliação e entrego para você, porque também é o meu trabalho, né? Então, isso, para ficar mais fácil essa contratação. E dentro da empresa também, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante nós fazermos um trabalho motivacional. Entender como está o emocional. É besteira, imagine, eu estou super bem. Quando a gente pensa na empresa, a gente pensa corporativo, todo mundo tem ali o seu problema, o seu chinelo, né? Que a gente deixa na porta de alguns lugares, né? Então eu tenho que entrar, espera, vou deixar meu chinelinho do meu problema pessoal na porta. Nesse momento, esse chinelo, né? Eu não estou só calçando minhas botinas para eu ir trabalhar, mas ele está misturado dentro de casa, no home office ele está misturado. Eu preciso me organizar enquanto rotina, enquanto tempo, eu preciso me organizar. Mas se a empresa for familiar, muito mais. Qual é o momento familiar? Né? Qual é o momento realmente corporativo? Qual a incumbência de cada um? Qual a atribuição de cada um? De respeito, inclusive, e aí entra o nosso trabalho de valorizar, resgatar valores. Mas eu não preciso, ninguém está todo mundo bem. Não, desculpa, não está. Dificilmente está todo mundo tão bem, principalmente depois de um momento como o nosso agora. Mas de organizar isso enquanto tempo, enquanto empresa, de resgatar valores. A gente sabe de alguns casos assim de
que dentro da empresa, uma empresa que tinha tudo para dar muito certo, mas um estranhando o outro e acabar se desfazendo uma sociedade, não só uma sociedade corporativa, mas uma sociedade familiar, né? Desfazendo realmente um relacionamento por conta de confundir isso e de um respeitar o outro, porque um não entendeu o momento do outro. Qual é o momento de cada um? Quem é? Será que realmente está tudo bem? Está tudo bem por dentro mesmo? Tá legal? Quando eu só consigo entregar o que eu tenho. Se eu estou bem, eu entrego. Se eu tenho amor, eu entrego amor, né? Mas se eu não tenho, eu não consigo entregar. Não está em mim, né? Então eu vou falar meio ríspido, vou falar seco, e aí a atribuição de um eu acabei passando por cima, eu achei que o outro está muito lento, será que ele está muito lento? Ou será que eu não soube interpretar? Ou será que eu não dei tempo para ele interpretar? Quanta coisa que assim, de emoções envolvidas que precisa, de repente, numa dinâmica, a gente consegue definir tanto o papel de cada um e resgatar os valores. Isso é muito importante dentro da empresa. Peraí, olha, não é só, as pessoas acham que a gente trabalha somente por salário. O salário, fala muito alto, mas não é só salário. Tem além disso, tem muito além disso. Eu trabalho por prazer. Eu tenho que me sentir bem onde eu estou. Se eu não estiver bem, não caminha legal. Não vai. Alguma coisa vai esbarrar, não vai estar legal, né? Então, eu preciso estar bem para eu entregar bem. Então, se a empresa for familiar, se a empresa for, que seja, o tamanho que for a empresa, nesse momento, principalmente, nosso momento único, primeiro na vida, né, de pandemia, principalmente, de estar dentro de casa, de nos manter confinados. Então, tudo, as emoções todas em ebulição aí, misturando uma com a outra, eu preciso centrar, pensar, e aí entra no nosso papel, vamos pensar como foi, né, a invasão do espaço um do outro, como que foi isso dentro de casa, como foi isso na empresa, será que realmente houve respeito, será que alguém faltou com respeito com alguém, inconscientemente, ou até consciente, eu precisava descarregar, né? E aí, como que foi isso? Então, entra sim, um papel, não é absurdo, né? Eu precisar, eu mostrar que eu preciso de um profissional para me organizar, né? Não é vergonha para ninguém precisar de um psicólogo, precisar de uma organização de rotina. Não consigo, né? Pelo contrário, não é fraqueza, é ser forte, realmente falar, não, aceitar, eu preciso de alguém que me ajude a organizar meu tempo, que me ajude a me organizar, porque antes eu tinha, né? Lá fora eu tinha como culpar uma série de coisas no nosso momento antes, né? Pré-pandemia, eu tinha como culpar o congestionamento quando eu chegava tarde no trabalho, culpar o motorista que estava lento, culpar o clima, eu queria ficar um pouco mais na cama porque estava friozinho, estava gostoso, não sei, culpar a cara feia do chefe, do o colaborador de mau humor. Eu tinha como culpar uma série de coisas. Eu não tenho tempo para o meu filho, eu queria ter tempo para o meu filho, para minha casa, e agora eu não tenho mais. Eu tenho que pegar todas essas culpas e falar que ela só é uma. Ela é o meu tempo, que é tempo. Me organizar quanto a isso. Eu levantei, eu tomei café, eu fui para o trabalho, eu vou falar uma coisa assim que é realmente necessário, será que está acontecendo? Tem tempo para namorar? Sentar no sofá e dormir um filme, não é nem assistir um filme, mas tem tempo para namorar, porque quando tem tempo, se organiza para esse tempo, inclusive, até os filhos respeitam. Momento, mamãe e papai namorando aqui no sofá, né? Momento é um momento nosso. E essa organização de tempo, ela leva, inclusive, para dentro corporativo também. Se eu estou bem, está tudo organizado em casa, dentro de mim está organizado, eu consigo organizar também, né, no meu trabalho. Eu só dou aquilo que eu tenho, né? Eu tenho organização, eu não posso cobrar a organização de alguém se eu não tenho organização. Então, vamos voltar lá no colaborador, né? Empatia. Será que eu cobro empatia do meu colaborador? Olha, entrega o trabalho com um sorriso de canto a canto, porque, olha, foi difícil de eu conseguir esse cliente.
Mas você tem empatia com ele? Você se colocou no lugar dele, que ele veio muitas vezes na condução, ele veio de longe, ele acordou muito cedo para chegar na empresa, está no horário na empresa, ele veio de tão longe, 2 horas de percurso aí, e você recebeu ele de cara feia. Você nem deu bom dia. Ele falou bom dia e você respondeu entre os dentes, bom dia. Como que foi isso? Então, cobrar dele uma coisa que você não tem, não dá. Então, primeiro ponto, eu preciso realmente recrutar com um profissional. A não ser que você tenha também algumas especializações aí, né? Então, coloque em prática. Apesar de que eu acho que santo de casa não faz milagre, né? A partir do momento que você está envolvido, para você fazer essa avaliação é muito mais complicado. Quando você está... Aquela história, né, da solução no bolso, né? Eu tenho para o problema dos outros, eu tenho uma solução aqui no bolso, né? Mas por que isso? Porque eu estou fora, eu não estou envolvida emocionalmente. Então, por que eu consigo fazer essa seleção, esse recrutamento com facilidade? Porque eu não estou envolvido no problema da empresa, eu não estou envolvida no problema pessoal desse candidato. Então, eu consigo avaliar até a forma que ele se coloca, porque eu não estou envolvida, né? Então, eu vou analisar todos os movimentos dele. Aí, lógico, vou fazer algumas provocações para que ele realmente traga para mim assim, o mais próximo da realidade possível. O dia a dia espanta? Lógico, sempre tem as surpresas, mas que eu consiga entregar realmente, olha, este perfil que você me pediu, esse candidato que tem muito a ver. Não dá para ser o amigo do amigo, o parente do amigo. Muito difícil dar certo. É muito complicado, porque já vem com envolvimento e já vem com uma carta, né? Uma carta certeira, ó, esse aqui dá certo. Aí ele encontra uma outra proposta ali na frente, ele não quer te decepcionar e ele vai trabalhando arrastando, porque ele viu tem uma proposta melhor para ele, né? Então o indicado por amigos é sempre mais complicado. Então é importante, eu estou do lado de fora, né? Eu estou prestando o serviço, então eu faço uma avaliação muito mais rica em detalhes, sem esse envolvimento. E aí, depois de um tempo com esses funcionários, com esses colaboradores dentro da empresa, a importância de um trabalho motivacional, porque a gente vai tentando tirar um pouquinho do pessoal de cada um, e às vezes depois de a gente fazer uma dinâmica, de um trabalho motivacional dentro da empresa, resgatando valores, alguém sempre procura para falar nos bastidores, né? Olha, quando você falou alguma tal coisa, tinha a ver comigo. Eles trazem algumas coisas que estão, algumas frustrações, algumas coisas que não estão bem resolvidas. Então, e aí a gente leva para a clínica, né? Aproveita o gancho, leva para a clínica. Mas porque para resolver e ver que assim não tem nenhum mistério, nada, mas eu posso, enquanto profissional, como eu não estou envolvida, eu consigo fazer esse trabalho com muito mais tranquilidade. Carlos, França, ou perguntas? Tá vendo? O grande desafio que você colocou, Silvia, realmente está todo num processo de seleção, né? E eu acho que o mais importante, a partir do momento que esse colaborador faz parte do quadro da empresa, é manter ele motivacional, né? E realmente isso aí, assim, é o segundo desafio que o empresário ele tem com relação a dentro da tua empresa para manter a autoestima e a motivação e principalmente a proatividade desses colaboradores, né? E qual seria essa fórmula, esse segredo para a gente conseguir motivar, estar sempre motivando os nossos colaboradores? Então, não dá para eu falar assim, eu falar da palavra empatia, né? É fácil. Eu vou estar assim, quando a gente quer que uma coisa dê muito certo, né? Eu
quando eu quero que dê muito certo, eu abraço realmente, né? Eu quero que dê certo, eu estou ali. Né? Então, você ser parceiro, é muito difícil você, enquanto empresário, enquanto gestor, você ser, ao mesmo tempo, gestor e parceiro, né? O amigo do boteco não dá para ser tudo ao mesmo tempo. É lógico que você quer aquela parceria ali, um do lado do outro, porque se eu crescer, você cresce junto. Você quer, na verdade, que ele tenha um olhar de dono, né? Quando ele entrega o trabalho, quando ele faz o trabalho dele, eu quero um olhar de dono. Mas, ao mesmo tempo, se ele tem um olhar de dono, ele acaba competindo com você. E não exatamente, não estou falando competição em relação a salário, em relação a eu vou abrir uma empresa parecida, porque eu acho que agora eu já sou do ramo, já consigo. Não é exatamente isso. Mas aproximar, não é só salário. Salário, ele é contado, sim, né, como uma motivação, não é só salário. Eu tenho as recompensas de entender, porque da mesma forma que o gestor ele tem os problemas porque ele está à frente de um barco, né? Então ele está vendo tudo que está aparecendo ali, com todas as ondas, todas as tempestades, quem está vendo é ele, né? E para manter todo mundo que está dentro do barco, está dentro do seu barco, está dentro da sua empresa ali. Então isso, lógico, ele também está ali de peito aberto, o gestor está de peito aberto, preocupado sim com o que vem para eu poder guiar tudo isso. E ele está ali sentadinho recebendo um salário, né? Então, é a hora que vem realmente um trabalho profissional para amenizar, para acalmar tudo isso, né? Tem a tempestade, sim, mas ainda que você esteja à frente enquanto gestor, mas ele também está dentro do seu barco, ele também vai sofrer. Se você sofrer um impacto, ele também vai sofrer um impacto, com certeza. Então, tirar essa tensão, né? A gente o nosso trabalho consiste exatamente em tirar essa tensão, em aliviar a tensão e mostrar para o colaborador e para o gestor também que eu consigo dar um passo atrás e ter uma perspectiva diferenciada. Se eu me sentir bem, se ele se sentir bem dentro da empresa, ele não vai te abandonar. E aí, pelo contrário, ele vai torcer para que realmente dê tudo muito certo, para que eu não tenha que sair dessa empresa. Para que tudo vá muito bem, para eu sentir realmente que tudo vá muito bem, para ele lá na frente, de repente, ele vai muito bem e ele também sobra, lógico, sobra para quem está no barco, né? Então, tanto os prós e os contras, tudo vai junto, tudo caminha junto. Se eu tiver ele assim, mais tranquilo, se eu não tiver ele tão sisudo, se eu tiver o gestor dizendo um bom dia, que faz muita diferença, mas aquele está tudo bem, né? Mas eu falei tudo bem, eu não queria nem ouvir, na verdade. E de repente você abre um pouquinho, ele vem e conta uma coisa assim que você não vai resolver, mas você serviu de ouvido naquele momento. Trabalhar esse momento de que é que ele está passando, aproximar um pouco mais desse colaborador e sentir um pouco mais assim, que não é tudo tão tenso, porque se eu estou naquela tensão do que será que a minha empresa vai bem, não vai, eu passo toda essa tensão para todos que estão dentro do barco comigo, passo tudo para eles. Então, calma, calma, vai dar certo. A gente consegue, se a gente der um passinho para trás, a gente consegue ter uma perspectiva muito maior, a gente consegue ver soluções. A partir do momento que eu falo, quantas vezes a gente, né, fala para alguém, conta uma situação para alguém, e você contando aquilo, e tipo, start. Eu vi solução. Por que você viu solução quando você estava contando o problema? Porque você não falou nem para você mesma. Então, quando você conta o problema, você já vê alguma solução. Aí você vê, não mais, aí você vai entrar os mais quando tem o quê? Quando tem envolvimento emocional, né? O problema de dividir muito bem a empresa familiar é a questão emocional. Como estão, eu vou afetar quem? Né? O afeto, né? Eu vou afetar quem exatamente com essa minha decisão? Eu preciso decidir. E aí falar, conversar, entrar num acordo. Então, tudo isso precisa estar assim, essa tensão, vamos diminuir ela, calma, né? Organiza seu tempo. Se trabalha marido e mulher, tenha tempo, marido e mulher, bem, casal em si, tem um relacionamento, tenha seu tempo para o agora, não é mais empresa, agora é pessoal, e esse pessoal, entra o quê? Vai namorar que faz bem.
Mas é mais que isso, né? Tenha o tempo, tira um tempo, que seja 1 hora, e depois vai aumentando essa hora, para um pouquinho com esse, eu preciso curtir tudo que está ali na mídia, né? E ameniza um pouquinho e aí dá um tempo para o filho, para quem está do seu lado, valoriza isso, né? E principalmente, a partir do momento que você tem esse equilíbrio, você consegue esse equilíbrio também com os seus colaboradores. Mas é lógico, mas chama a gente que a gente vai lá te ajudar. Nós vamos lá ajudar isso sim. Não é vergonhoso pedir ajuda, principalmente para essa organização pós-pandemia. Nós estamos recebendo vários casos, né? Porque dentro de casa agora está bem confuso, né? Esse momento de rotina, principalmente. E aí esse colaborador, para ele ter realmente, para não perder esse colaborador lá na frente, eu preciso da empatia. Eu preciso realmente saber que aquele colaborador ele é humano, ele cansa, ele vem de longe, você precisa entender ele para que ele torça para que tudo dê certo. E aí vai bem. Não sei se eu consegui responder. Eu vou até aproveitar e, Silvia, e você falou da palavra peça ajuda. E na semana passada, nós tivemos na semana passada, foi a semana passada, tivemos aqui o Rony, e ele usou a seguinte expressão que eu gostei muito. Peça ajuda, não peça socorro. Porque na hora que você pede socorro, a coisa já está indo para o brejo, já está difícil de controlar, já está difícil de arrumar, já está difícil de ajeitar. Então é necessário que você tenha mais condições de interpretar o seu momento para que você procure ajuda na hora que você mais pode fazer aquilo acontecer. Porque quando você entra na faixa do socorro, fica muito mais complicado, muito mais difícil, principalmente no que diz respeito à relação humana, à relação do grupo, comportamento do grupo, porque, infelizmente, as coisas vão acontecendo e chega uma hora que passam do limite e passa a ser mais difícil de ter controle, inclusive o seu controle emocional e o controle emocional dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então, essa frase ficou muito forte para mim, em todas as áreas, que é peça ajuda, não peça socorro. Exatamente. E é muito importante, França, a gente falar quando a gente fala realmente peça ajuda, porque quando eu chego, eu recebo pacientes com depressão. E normalmente, quem está em depressão, ele não sabe que ele está em depressão. Então, ele acha que assim, a depressão é somente aquele comportamento que está no fundo da cama, que não quer mais levantar, que não quer mais viver, não quer respirar, não quer mais nada, né? E não é. Ele tem muitas fugas, né? Ele tem muitos pontos que ele consegue fugir da seguinte forma, às vezes assim, eu vou trabalhar porque eu tenho filho, eu tenho conta para pagar, então ele precisa, é uma fuga realmente, ele ir trabalhar e ter que ir trabalhando, mas ele vai arrastando, ele já não tem mais motivação para mais nada, ele não consegue mais nada, mas ele vai trabalhar daquele jeito. Então ele está em depressão e ele ainda não notou que está em depressão. O socorro, quando chega no socorro, a gente tem que entrar, que não sou eu, né? Eu não ministro medicamento, mas aí a gente tem que entrar com antidepressivo, já tem que entrar com medicamento mesmo, porque o organismo já não produz mais satisfação para ele, né? Para que ele não precise, eu preciso de ajuda de medicamento. Então, para ele poder se sentir bem ainda, para ele poder se sentir motivado de alguma forma, eu já preciso do medicamento. Enquanto que a terapia, ela é muito mais light, muito mais tranquilo, e a gente consegue, assim, de forma muito mais tranquila fazer isso. Numa dinâmica, por exemplo, quando a gente faz dinâmica, é muito interessante, eu adoro as dinâmicas, eu sou a pessoa da dinâmica. Por quê? Porque quando eu faço a dinâmica, ela relaxa, né?
ela se sente tão informal que ela traz assim algumas coisas, alguns comportamentos que ele não estavam previstos. Ele traz fala que não está previsto, né? Na clínica a gente usa, eu não uso somente a escuta. A escuta é interessantíssimo, mas eu não uso só a escuta, eu uso jogos, né? Alguns jogos. Por quê? Porque quando ele joga, ele fala coisas que ele não contou para ele mesmo. Ele traz comportamentos que se tivesse tão claro, tão nítido para ele, ele não precisava de ajuda nenhuma. Estava resolvido. Ele resolvia, né? Quando eu tenho claro para mim, eu vou tentar resolver. Mas a maioria, como eu falei, o depressivo, ele não sabe que ele está em depressão. Quando a empresa está precisando desse momento, né? É um gasto a mais, né? É um gasto a mais, mas ele é tão pequeno para não ter um desgaste a mais lá na frente, né? Tem como recuperar isso, temos como organizar esses pontos, né, de cada um. Então, isso é muito mais importante e muito mais leve, mais barato, inclusive, essa ajuda, do que lá na frente o socorro. Né? O socorro é Diria, muito né, mais pesado. Silvia? A gente diria que não é um gasto, é um investimento, né, para você recuperar lá na frente ou não ter realmente aí lá na frente gastos, né? Sim, é um investimento. E vamos voltar no investimento, como recrutamento, seleção é pessoal, vamos falar do pessoal, né? Quem que eu tenho que ter? Vou falar da Silvia. Quem a Silvia tem que ter dentro da Silvia? Eu tenho que ter a Silvia esposa, eu tenho que ter a Silvia mãe, a Silvia filha, que ligou para a mãe todos os dias para falar que tá bem, tá tudo bem, tá tudo em ordem aí. E eu tenho a Silvia profissional, né? Eu preciso ter a Silvia profissional. Quem é a Silvia profissional, realizando profissionalmente, né? Quem que é? E todas essas... E a Silvia pessoa, né? A falta Silvia pessoa, que são esses pilares que eu preciso estar em ordem, como uma lona de circo, eu preciso estar com esse pilar todo em ordem. Se eu tiver só... O profissional está em destaque, está em alta, mas aí, peraí, o lado mãe, onde ficou mesmo... vai cair alguma coisa aí, e aí se cair alguma coisa, né, para eu resgatar fica difícil. Então, são pilares que eles vão ficar no mesmo nível. Eu tenho que ter dividido o profissional, o pessoal, eu preciso me sentir bonita. Como bonita? É só físico? Não é nada disso, mas eu preciso me sentir bem, né? Se hoje o bem tá uma calça de moletom, né? Uma calça de moletom com os quilinhos que eu engordei e tudo mais. Se tá bem, mas se tá bem assim, ok, tá? Então, eu preciso me sentir bem, né? Então, tem todos esses pilares dentro de uma só Silvia, dentro de uma só pessoa, mas tem que ter em equilíbrio. E esse equilíbrio é investimento, não é gasto, realmente. Bem lembrado, Carlos. Não é gasto, porque não é só um gasto, é porque você precisa realmente equilibrar todos eles, estar bem realmente para você passar. Né? Lembrando lá da fala do começo, eu só posso doar, eu só posso dar o que eu tenho. Eu tenho equilíbrio, o que eu tenho exatamente para eu cobrar do outro? Né? Eu sei o que eu estou cobrando. Qual é a moeda de troca aí? Né? Só financeira, ela vem, vai uma hora que ela bate de frente. Né? Só financeiro, a empresa da esquina está me oferecendo mais, eu estou indo. Só está me oferecendo financeiro. Não. Eu tenho ouvido para te ouvir também. Eu tenho mais do que isso. Olha, eu entendo o seu problema, ainda que eu não possa muitas vezes te ajudar financeiramente, que é o que as pessoas acham que é a moeda de troca, né, imediata, mas eu tenho também como te ouvir e te valorizar, porque para mim você é uma pessoa realmente de força, guerreira, tudo isso faz muito bem ouvir. Quem não gosta de ouvir elogio? Quem não gosta? Né? Quem não gosta de ouvir, de ser elogiado nas pequenas coisas e me sentir bem? Essa é a motivação legal. Né? Olha, você fez um trabalho muito bom. Sabe, deixa os pontos negativos, deixa eles serem menos, porque eles vão ser cada vez menos. E torna os pontos positivos maiores. Valorize esse ponto positivo. Poxa, você fez um trabalho muito bom. Muito obrigada. A cliente ligou. Será que todo mundo está lembrando que a cliente ligou agradecendo? Será que chegou no operacional? Será que chegou naquele, olha, seu trabalho foi elogiado. Por quê? Porque alguém
coordenou aquele trabalho, sim, mas quem entregou lá do jeitinho que você pediu, que você vendeu, inclusive, quem entregou bem? Né? Quem entregou lá na mão do cliente? Ou o cliente veio com 1001 coisa, falando tanta coisa, e o colaborador falou, olha, né, vou levar isso para a empresa. Ele amenizou ali, e aí foi a forma que ele encontrou de resolver esse problema naquele momento. Vou verificar com a empresa. Vou passar para a empresa. Não levantou a voz, ele veio com uma coisa negativa, o cliente veio com uma coisa negativa e ele conseguiu amenizar. Será que chegou que ele fez um bom papel, que ele realmente representou bem a empresa? Isso é importante. Ele representou bem? Foi legal? Então, é o principal. É um dos pontos que a gente consegue segurar esse funcionário, dizendo para ele, você trabalha muito. Eu acho que aconteceu, deu um pequeno problema técnico ali que não vimos no final. Silvia, se estiver ouvindo a gente, sua conexão ela travou, tá? Sua imagem ela está congelada. Se consigo fechar a câmera e retornar. Então, vou aproveitar aqui e fazer um adendo ao que a Silvia vinha falando, principalmente nós empresários, aí vou falar como empresário, e é muito importante que a gente tenha consciência de que a nossa atividade é uma atividade extremamente solitária. Ela, infelizmente, você muitas vezes precisa desabafar e não tem com quem desabafar as dificuldades. Não tem como desabafar aqueles problemas que aparentemente são insolúveis. Então, a gente precisa começar a perceber da importância da convivência com as pessoas que estão ao nosso lado, qual é a atividade e a importância que ela tem na sua empresa, para que você possa também desempenhar o que a Silvia falou anteriormente a respeito de papéis. Algumas pessoas pensam que você tem que ser igual em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é canto. Mais ou menos, você tem a sua característica, o seu jeito. Entretanto, quando você está no papel de profissional, você é profissional. Quando você estiver no papel de atleta, você vai ser um atleta. Quando você estiver no papel de estudante, você será um estudante. Quando você estiver no papel de amigo, você será um amigo. E outros papéis que você pode desenvolver na sua vida. Porque algumas pessoas pensam que, por serem empresários, só ficam falando a respeito de empresa, 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 para Deus e o mundo. E isso, por incrível que pareça, ele indica um certo desequilíbrio emocional. Porque é muito importante, quanto mais papéis a gente consegue desenvolver nas nossas atividades, nos nossos dia a dia, mais saudáveis nós estamos. Quem consegue ficar em 2, 3 só papéis e ficar restrito, não está deixando a sua criatividade, a sua espontaneidade aparecer, não está deixando que a sua espontaneidade cresça, não está deixando que as pessoas não percebam o quanto você pode ser amigo, o quanto você pode ser colega, o quanto você pode ser marido, o quanto você pode ser pai, o quanto você pode ser mãe. Não dá para desenvolver uma atividade de pai querendo ser o filho, ou ser o filho querendo desenvolver a atividade de pai. Pai é pai, filho é filho. É necessário que a gente descubra essas nossas qualidades para que a gente possa desempenhar bem. E, baseado nisso, dentro da sua empresa, é necessário que você saiba que você é um empresário, mas, ao mesmo tempo, você não vai ser o amigo do seu funcionário, mas você pode ser aquela pessoa que escuta, que compreende, que critica, que elogia, como se fosse alguém dentro do seu relacionamento que merece a sua atenção.
É legal se a gente ter mais ou menos essas informações para que a parte comportamental da empresa cresça, para que as pessoas comecem a perceber que eles podem também orientar, podem também trazer informações, podem trazer ideias novas. Algumas pessoas se colocam como o dono da verdade, como se soubesse tudo, sabe tudo, faz tudo, só ele sabe, só ele sabe orientar, só ele sabe fazer. Mas só que tem um detalhe: ele só consegue fazer o que ele faz, ele precisa fazer com que as pessoas que estão ao seu lado aprendam a fazer também, porque nessa necessidade de você ter ao seu lado pessoas capazes, pessoas competentes, pessoas motivadas, é que vão fazer com que o seu ambiente de trabalho fique bom e que a sua empresa cresça. Quando se começou a falar a respeito, uma das coisas que se disse assim, é a rotatividade, o quanto é caro, o quanto é complicado você contratar uma pessoa, ficar com 2, 3 meses com ela e ter que dispensá-la para colocar outra pessoa no lugar. Isso custa. E às vezes custa caro, porque essa pessoa, se ela não for adequada para o cargo, para o que ela está fazendo, ela pode cometer algum engano, alguma bobagem no seu cliente, na execução do trabalho, que vai trazer, talvez, prejuízos maiores, sendo que o maior de todos, além de se tiver alguma coisa material muito grande, mas você pode perder o seu cliente. E o seu cliente é a razão para você existir. Ah, mas tem cliente que é chato, tudo bem, nós sabemos disso. Você também, em algum momento, é cliente, você é comprador e você também é chato. Tenha essa consciência que, às vezes, você não é só empresário, você tem que desenvolver os papéis. Você precisa aprender a desenvolver os seus papéis, para que aí você possa, sim, fazer com que a sua atividade, a sua empresa cresça. Não é, Carlos? Perfeitamente, França. Eu acho que esse é o nosso grande papel, né, de crescimento e desenvolvimento como empresário, está justamente aí. Eu acho que fazer, em certos momentos, exercer esse papel de quem realmente está do outro lado, para nós realmente entendermos, crescermos, né? Que é isso que nos faz crescer e desenvolver como pessoa, né? Eu acho que esse é o objetivo. A Silvia não conseguiu retornar? Acho que não está conseguindo, porque ela Entrando mandou agora na sala. Está entrando? Que bom. A gente faz o encerramento. Está entrando, então, só para informar que nós aproveitamos aqui esse período em que ela esteve. Nós aproveitamos esse momento que você estava caída, levou um tombo, grande. E falamos um pouco a respeito dos papéis, a importância de se ter vários papéis na sua vida. É isso que te torna cada vez mais sadio. Quem só consegue desenvolver um papel só, ele está precisando de ajuda. Quiçá, socorro. É importante se ter essa visão. E outra coisa que você falou, aproveitar que você está presente agora, atividades de terapia em grupo ou atividades em grupo, jogos. Eu sou psicodramatista e eu sei da importância dos jogos para que as pessoas se apresentem como elas são. Não aquilo que elas querem demonstrar ou querem mostrar que são, mas elas se apresentam de uma forma completamente desprovida de proteções, de máscaras. E isso faz com que essa atividade, esse tipo de atividade, seja muito importante para que a gente tenha a capacidade de conhecer as pessoas que estão à nossa volta.
não é ser o tempo todo um psico chato, mas assim, a gente sabe que quando se usa atividades de dinâmica de grupo, funciona muito bem e trazem informações fantásticas para que você possa melhorar o gerenciamento da sua empresa. Tá, Sim. por você, Silvia. Não, é importantíssimo que você falando. A gente tem várias, né, várias dinâmicas e às vezes a gente dá uma sondada, né, uma sondada no ambiente, o que você espera, né? E a hora talvez até de você fazer uma reflexão. O que você espera exatamente dos seus colaboradores? Né? O que você espera dos seus parceiros ali, enquanto família, enquanto de todos os profissionais? O que você espera exatamente dele? Que ele faça aquele movimento robotizado? O que você espera? E como importa, de repente, como as pessoas te veem? Né? Então, todo esse, falando, é o psicochato, né? Mas a gente precisa realmente, né, verificar como são, se é um relacionamento humano, e hoje a palavra humanizar, ela está em moda, né, está em alta, aí, humanizar, né, um tratamento humanizado, tudo é humanizado. Por que humanizar, né? Humanizar porque nós deixamos um pouco de ser humano, né? O que nós deixamos de ser, exatamente? O que vem à frente? Vem meu título à frente? Então, realmente, antes desse título, quem vem, né? Quem vem à frente realmente? Vem o humano. Vem essa pessoa se colocar no lugar do outro. E aí, as dinâmicas, que eu trabalho muito com as dinâmicas exatamente por conta disso. Porque a pessoa, às vezes, ele tem uma impressão, como ele acha que ele passa uma visão e é tão fechada, eu quero ser muito sério, né, no trabalho, e de repente as pessoas não estão te vendo exatamente daquele jeito. É até importante você saber como que as pessoas te veem. Tem uma dinâmica para isso que eu gosto muito, porque normalmente surpreende, né? De que forma que as pessoas te veem? Com pressa, nunca tem tempo para nada, ou nunca tem tempo para ouvir, mas quer ser ouvido, né? Eu só mando, né? Eu nunca me coloco, né? Como é ouvir, como é ser alguém mandar, né? Eu fazer, será que eu acato? Eu quero que todo mundo me ouça, me atenda, mas será que eu acato alguma ordem? Então, tudo isso vem na dinâmica, né? Vem quando a gente passa, né, a fazer esse trabalho de dinâmica dentro da empresa, né, esse atendimento corporativo, ele vem à tona. É muito legal, é muito interessante. E depois disso, não preciso fazer todo mês isso, né? Se você puder fazer todo mês, é muito legal, muito bom. Separar um tempo de importância desse colaborador. Mas se não for possível, de tempo em tempo, ou então uma vez no ano que seja, né? Faça esse momento de ouvir, esse momento de relaxar, de ser menos impositivo, menos, né, eu só mando e tem que ser desse jeito, né? Então, aprenda a ouvir, e ele, quem vai trazer, inclusive, a devolutiva do seu cliente é o colaborador de ponta, é aquele colaborador lá que entregou o trabalho. Ele vai trazer a satisfação, ele vai trazer que ele ouviu, às vezes, durante uma aplicação, durante um trabalho, ele consegue ouvir o cliente falar uma série de coisas que você jamais seria capaz de ouvir, de saber do seu cliente, se não for ele que trouxesse a devolutiva para você, né? O cliente não tinha tempo, ele queria que fosse naquele momento ali, fora aquele momento ele queria que parasse, e aí você, a hora que você fala para ele, deixa eu pensar num horário melhor, de um atendimento melhor, tudo isso, o seu crescimento vai depender também, né, inclusive, do seu colaborador. Então, ouvir, né, faz parte de crescimento, né? Não só corporativo, pessoal, enfim, ele faz parte de todo o seu processo ali, né? Então, muito bom. Aí, eu não sei até onde eu falei, até onde vocês ouviram, porque eu tive problemas técnicos aqui, se vocês quiserem colocar, e a gente vai argumentando. Acho que a gente está indo já para o encerramento. Se o pessoal tiver alguma pergunta, dúvida, eu acho que pode
digitar no chat, né? É esse o procedimento, né, Emerson? Já que eu Exatamente. achei, Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aqui no chat, a gente está acompanhando o chat aqui e faz antes de encerrar a sala. Pode seguir, França. que eu achei que foi tão claro, né? As informações vieram de uma forma tão tranquila, que eu acho até difícil do que fique alguma pergunta, mas, na verdade, como essa parte comportamental ela é muito ampla, né? Se tem algo que você quer saber e não foi falado, que aproveite e pergunte agora. O que eu vi, na realidade, assim, fazendo uma reflexão interna, né? Eu acho que sobra aí, eu vejo para muitos empresários, donos de empresa, né? Para começar a fazer uma reflexão, né? Ele fazer uma reflexão como ele está se comportamentando, tendo esse comportamento, né? Qual comportamento que ele está tendo perante aos seus funcionários, aos seus clientes, né? Acho que esse é um ponto-chave. E eu estou muito feliz de estar vendo o pessoal se manteve na sala, porque, para nós, as pessoas se interessarem por um assunto que não é matar barata, não é matar rato, não é matar formiga, né? E que é de vital importância para a gestão da empresa, e ficar aqui, você vê praticamente, a sala continua no mesmo nível, tem 30 pessoas o tempo todo. Isso, para mim, dá uma alegria, porque há mais de 20 anos a gente está tentando trazer para o pessoal a consciência da importância do ser humano em todo esse processo. E aí o pessoal fala em humanização. Na verdade, isso aí é modismo. Na minha opinião, isso é modismo. Porque o pessoal vai muito para um lado e daqui a pouco alguém cria uma palavra, vem a humanização, quando, na verdade, nós somos humanos o tempo todo. O que a gente precisa aprender, principalmente, essa é a minha opinião, é que você consiga conviver bem consigo mesmo. Porque se você não consegue viver bem consigo mesmo, como é que as outras pessoas vão querer, você vai querer que as outras pessoas convivam? Se você é um chato, como é que você vai querer que o outro conviva com um chato? Se você é um agressivo, como é que você vai querer que o outro conviva com um agressivo? Se você é um cara que é impertinente. Então, assim, cara, o que você precisa é se conhecer. Você ter um conhecimento de quem você é, quais são as suas características, aí você aprende a gerenciar, a administrar as suas emoções para que você possa, aí eu vou falar aquilo que a gente falou anteriormente, desenvolver os seus papéis de forma adequada em qualquer ambiente, para que você tenha respostas novas e adequadas para qualquer situação. Não ficar sempre no mesmismo, respondendo sempre a mesma coisa, achando que você é dono da verdade. Procure alternativas porque elas existem. Por isso, estou muito feliz não só da palestra, mas por o pessoal ter ficado aqui com a gente esse tempo, e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes sobre esse assunto nessas nossas peregrinações de live. Não é, Carlos? Sem dúvida, França. Eu acho que foi muito proveitoso. Muito obrigado por compartilhar informações conosco, Silvia. E, com certeza, nós vamos dando continuidade, vamos continuar aí com as nossas lives aí, acho que trazendo informações justamente para crescimento profissional, a questão financeira, tributária, todas essas orientações, né, necessárias para um bom andamento e um bom funcionamento da empresa. A gente quer compartilhar essas informações, né, que acho que esse é o grande objetivo como entidade, como amigo. Lá na Prague, né, França, já faz muito tempo que nós não temos reuniões presenciais aí, mas a gente sente falta. É justamente essa troca de informações que nos enriquece e nos dá motivação. Então, é isso que a gente deseja. Fica aberto aí o convite. Eu acho que brevemente a gente estará tendo reuniões presenciais aí, então está aberto o convite, venha participar. A Prague é uma panela
de tampa aberta, né? Deixa eu só fazer uma pergunta para você, Carlos. Na próxima segunda-feira, às 16h30, o que nós vamos ter? Mais uma live, né? Mais uma live da Prague, Sim de Prague, para que a gente possa estar em contato e passando as informações, para que você possa, sim, liderar e ter uma gestão fantástica do seu negócio, da sua empresa. Silvia, está com você. Tchau para vocês todos. Sim, deixa eu Tem só uma responder. pergunta aqui Isso, tem do uma Valentim pergunta. Scalon. Acho que essa é bastante interessante. Pertinente, né? Bem interessante. Ele perguntou como escolher um supervisor, né? Um supervisor encarregado dentre os colaboradores, né? Sem enfraquecer o grupo, né? Sem enfraquecer a equipe. Nós fizemos uma dinâmica há pouco, né? E eu acho que colocar uma situação, um problema, com a sua realidade, eu acho que é importante e verificar, dentre eles mesmos, a solução e discutir essa solução. Então, cria a situação, um problema, eu acho que é importante, e depois avalia as respostas junto com o grupo. Porque, dentre eles, vai ter, a primeiro momento, vai ter essa resposta que está contento, quem realmente conseguiu atingir, eu acho que é o primeiro ponto, porque vai estar mais preparado, essa pessoa vai estar mais preparada, né? Então, lógico, não eu estou falando bem resumido, mas esse é um ponto do preparo técnico, para eles notarem que a pessoa que se destacou na resposta tem realmente um preparo técnico melhor, e depois tem que ter o pessoal, porque principalmente quando eles estão todos no mesmo nível e alguém se destaca, ele vai ser testado. Ele vai ser... porque quando tem uma liderança, é natural do indivíduo, né? Eu testar se realmente você tem conhecimento de tudo, né? Então tentar verificar com ele se você consegue uma parceria para que eles elejam essa pessoa. Porque eles elegendo essa pessoa, eles vão apoiar essa pessoa para as pessoas continuar como supervisor, como encarregado, né? Então, ter o apoio dos outros é a primeira coisa. Ele tem que ter o apoio dos outros, porque senão ele vai chegar no topo, ele vai chegar como encarregado, sendo que ele tomava, de repente, uma cervejinha no bar da esquina com todos. E a partir desse momento, ele começa a se colocar, porque ele passou para o outro lado. Ele vai começar a ficar mais próximo do gestor, da administração, do gestor, e um grau acima dos outros de conhecimento. Então, mostrar que esse é somente o grau de conhecimento, e não... eu não sou diferente, né? Não vou fazer igual o desembargador, sair dando carteirada, porque agora eu sou encarregado, eu sou melhor que alguém. Não, acima de tudo, eu sou cidadão. O desembargador tem que ser cidadão, né? Ele deixou de ser cidadão naquele momento, né? De bem, cidadão de bem. Do bem, né? Então, e aí eu tenho que mostrar que eu também, além do título, né? Só o conhecimento, eu tenho um conhecimento maior, mas eu tenho que ser apoiado pelos outros, eu necessito ser apoiado. Né? Mas se quiser me chamar também, eu vou lá fazer uma dinâmica, vou lá fazer a dinâmica, a gente faz a seleção junto, vamos ver, vamos fazer um trabalho junto, por que não, né? Eu agradeço, lógico, muito, né? É um bate-papo, né? Gostoso, e a gente nem foi um bate-papo de bar, né? Mas é muito bom também. Eu queria fazer dois convites. Não é todo mundo de São Paulo, mas assim, em São Paulo nós temos a Praça do Pôr do Sol, né? Mentalmente, quem não puder, coloca aí no Google que vai aparecer aí as imagens do pôr do sol. Então, em meio a uma cidade tão poluída, tão conturbada, né? Que é São Paulo, nós temos um lugarzinho do pôr do sol, que é lindo, e que ali você vê da perspectiva, né? Ali, que as lentes das câmeras insistem em copiar, né, a perfeição dos olhos, mas não consegue, né? Eu sinto muito para quem não está em São Paulo, se puder, venha, né, ver o pôr do sol aqui também, que nós também temos, a Praça do Pôr do Sol, um lugar lindo para namorar, inclusive. E a perfeição dos olhos humanos, no lugar que você estiver,
tenta ver, ter uma perspectiva de uma paisagem que te acalme e que te dê horizontes, né? Não é só o desespero de sair da pandemia, de ganhar, mas que você tenha também essa oportunidade, mesmo que seja mentalmente, de afastar, dar um passo para trás e ter uma perspectiva melhor. É esse. E o outro convite é um convite de ouça ou leia a música de Oswaldo Montenegro, A Lista. Quantas coisas que eu já condenei e hoje eu faço para sobreviver, né? Então pensa nela aí um pouquinho, lê ela, porque ela realmente me traz uma série de reflexões de coisas que eu acho que eu condenei como mentira e hoje, né, eu escondi e hoje não faz sentido, né? Porque as pessoas não querem nem saber sobre isso. É uma forma da gente pensar na gente mesmo e estando bem com a gente mesmo, a gente vai estar bem com os outros também. Consigo transmitir isso. Tá? Muito obrigada pela participação, Carlos, França. E estamos aí, depois coloco o meu contato aí para todo mundo.